profeta Eliseu condenou 42 crianças à morte? Neste vídeo vamos desvendar os mistérios desta história envolvendo o ministério do profeta Eliseu. Vamos considerar o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: "Suba, seu careca! Suba, seu careca!" Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. À primeira vista, esse trecho pode nos chocar. Por que um homem de Deus condenaria jovens à morte por simples zombaria? No entanto, ao examinarmos o contexto histórico e cultural dessa história, assim como outros trechos das Escrituras, podemos compreender melhor o significado desse episódio. Vamos explorar vários pontos. Primeiramente, é importante notar que esses jovens não eram simples crianças inocentes. O termo hebraico usado aqui se refere, na verdade, a jovens homens e não a crianças. Este era um grupo numeroso, já que 42 deles foram mortos. Esses jovens eram habitantes de Betel, uma cidade conhecida na época por sua idolatria e rejeição aos profetas de Deus. Ao insultarem Eliseu, estavam, na verdade, rejeitando a autoridade e a mensagem de Deus. Os profetas do Antigo Testamento representavam Deus perante o povo, e rejeitar a mensagem deles era rejeitar o próprio Deus. Além disso, a zombaria desses jovens carregava uma conotação ainda mais insultante no contexto cultural da época. Ao chamarem Eliseu de careca, estavam desrespeitando-o publicamente e duvidando de sua autoridade como profeta. Naquele tempo, a calvície prematura era vista como um sinal de desaprovação divina. Por fim, este trecho nos lembra que Deus não tolera indefinidamente a rejeição de sua palavra e o desprezo por seus servos. O apóstolo Paulo nos adverte: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus é lento para se irar, mas sua justiça sempre é realizada no final. Agora, quanto à idade aproximada desses jovens, uma questão que pode causar confusão neste trecho dos reis é a idade exata dos rapazes que insultaram Eliseu. Dependendo da tradução, são chamados de crianças ou jovens. Essa ambiguidade levou a interpretações muito diferentes ao longo dos séculos. Em hebraico, o termo usado é Nerim Kitanim, que literalmente significa jovens ou jovens homens. No entanto, quanto à idade exata, as opiniões divergem. Alguns exegetas inclinam-se para crianças de cerca de 10 anos, enquanto outros acreditam que eram adolescentes ou jovens adultos. Infelizmente, o Antigo Testamento não fornece uma indicação precisa da idade de maioridade entre os hebreus naquela época. No entanto, várias pistas sugerem que esses jovens eram mais velhos do que simples crianças. Primeiramente, eram capazes de viajar longas distâncias sozinhos, de Jericó a Betel, cerca de 15 quilômetros. Além disso, o número de 42 vítimas mortas pelas ursas sugere um grupo grande de jovens, não apenas algumas crianças isoladas. Além disso, historicamente, era comum durante este período que grupos de jovens solteiros, sem responsabilidades, buscassem impor-se por meio de violência e intimidação, um fenômeno encontrado em muitas sociedades antigas. Esses detalhes inclinam a balança para jovens adultos indisciplinados, com cerca de 20 anos de idade. Essa interpretação também surge do contexto cultural da época. Insultar a calvície prematura de Eliseu equivale a negar publicamente sua autoridade como profeta, uma afronta que crianças provavelmente não teriam compreendido totalmente em toda a sua gravidade. De qualquer forma, a história, acima de tudo, nos convida a refletir sobre a gravidade do pecado cometido. A arrogante rejeição da palavra de Deus por jovens idólatras e endurecidos vai além de sua idade. É a atitude de seus corações que está em questão. Assim, se esses provocadores tinham 10, 20 ou 30 anos, no final das contas, importa pouco. O principal é reconhecer a justiça de sua punição diante de seu pecado. Este triste episódio deve nos lembrar que ninguém rejeita os mensageiros de Deus impunemente e que é urgente em todas as idades, desde a infância até a juventude, ouvir o chamado do Senhor antes que seja tarde demais. Em segundo lugar, a identidade exata dos jovens que zombaram de Eliseu é motivo de debate entre os exegetas, devido à falta de detalhes no texto bíblico.
No entanto, o contexto geográfico e cultural do reino de Israel naquela época pode lançar luz sobre isso. Para começar, a história situa esse confronto na estrada entre Jericó e Betel. Betel era conhecida na época como um importante centro de adoração idólatra. Após a divisão entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, Jeroboão I ergueu um templo dedicado ao bezerro de ouro em Betel. Esse culto ao bezerro de ouro, fortemente denunciado pelos profetas da Bíblia, era, na verdade, um revival de uma antiga tradição cananeia. Os cananeus veneravam Baal, a tempestade na forma de um touro, e ao instituir o culto ao bezerro de ouro, Jeroboão pretendia oferecer uma alternativa nacional às peregrinações ao templo em Jerusalém, que permanecia sob domínio judeu. Do ponto de vista da religião mosaica, isso era condenável, era idolatria. Daí a missão confiada ao profeta Eliseu de pregar o arrependimento justamente em Betel, esse bastião do paganismo israelita. Podemos, portanto, presumir que os jovens encontrados por Eliseu na estrada eram nativos de Betel ou estavam a caminho de lá para participar dos rituais idólatras do templo. Sua hostilidade em relação ao profeta reflete a rejeição, pelos círculos pagãos, da mensagem do Senhor. Além do culto ao bezerro de ouro herdados dos cananeus, outras influências pagãs prevaleciam no reino de Israel nesse período. Destacam-se as infiltrações do baalismo, orgias em honra a Baal e do culto a Astarote, deusa da fertilidade. Esses cultos seduziam as multidões com suas festividades desenfreadas. Novamente, os profetas combatiam ferozmente essas práticas estrangeiras como uma profanação do culto puro a Javé. Podemos imaginar que alguns dos jovens arrogantes encontrados por Eliseu estavam afiliados a essas seitas idólatras e imorais. A punição exemplar que receberam faz parte desse contexto de luta espiritual contra desvios idólatras de uma nação prometida ao Senhor. Eliseu defende a honra do Deus 3 vezes santo diante de um bando de arruaceiros doutrinados na falsa religião predominante. Este episódio nos lembra da necessidade de ficarmos atentos às seduções dos ídolos modernos, que se escondem sob o sucesso a qualquer custo, o culto à personalidade, que possamos permanecer fiéis ao Deus vivo, mesmo que isso nos exponha à zombaria de uma sociedade pervertida. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. O exemplo desses jovens fascinados por cultos pagãos nos alerta contra as falsas divindades de nossa era contemporânea. Por trás da aparência de progresso e modernidade, espreitam ilusões espirituais tão perigosas quanto a idolatria da antiga Israel. Nossa sociedade adora sem discernimento o sucesso profissional e social, incentivando o carreirismo e a complacência. O Deus do dinheiro reina como mestre indiscutível, exacerbando a ganância e a injustiça. O corpo é idolatrado por meio da aparência física e do excesso hedonista. Ídolos de pedra são substituídos por astros pop, despertando devoção irracional em seus fãs. As redes sociais alimentam o culto ao ego, com cada pessoa se erguendo como uma divindade virtual em seu altar digital. Esses novos ídolos levam a um cativeiro espiritual tão real quanto o das antigas divindades falsas. Eles nos desviam do verdadeiro Deus e dos valores eternos de seu reino. Diante dessas seduções, peçamos a ajuda do Espírito para permanecermos fiéis testemunhas de Cristo. Assim como Eliseu, não tenhamos medo de ir contra a corrente, denunciando o vazio das promessas enganosas do mundo, mesmo que isso nos traga desaprovação ou zombaria. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, exorta o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12. Em terceiro lugar, o episódio da ascensão de Elias ao céu, narrado no capítulo anterior de Reis, apresenta um eco perturbador com a zombaria dos jovens a Eliseu. Suba, seu careca, suba, seu careca. Essa semelhança entre as palavras não pode ser coincidência e merece nossa atenção. De fato, quando Elias estava prestes a ser levado ao céu, seu discípulo Eliseu clamou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12. Uma exclamação que destaca o status de Elias como o verdadeiro defensor e protetor de Israel por meio de sua palavra profética. Então, no momento exato em que Elias ascendia ao céu em um redemoinho, Eliseu repetiu: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros.
uma repetição que expressa sua imensa tristeza com o desaparecimento de seu mestre espiritual. Agora, o que os jovens rebeldes gritam quando Eliseu passa por Betel? Suba, seu careca! Suba, seu careca! Dessa forma, Eliseu é ridicularizado e comparado a Elias subindo aos céus, mas ao invés de uma ascensão gloriosa, trata-se de uma zombaria com o objetivo de menosprezar o profeta. Essa conexão com o arrebatamento de Elias nos diz muito sobre as motivações desses jovens. Ao chamar Eliseu de careca, eles negam suas reivindicações ao papel profético, da mesma forma como haviam rejeitado a autoridade de Elias antes dele. Ao gritar "suba", eles zombam abertamente da tradição de que os profetas do Senhor são levados aos céus. Por trás de sua zombaria, há uma profunda rejeição da própria palavra profética. Esses jovens endurecidos repetem as palavras bíblicas para melhor ridicularizar a mensagem divina. Em vez de reconhecer a autoridade de Eliseu, como deveriam ao clamar "meu pai", eles o humilham gritando "suba, seu careca". Essa inversão de termos bíblicos revela a verdadeira natureza de seu pecado. Não são apenas zombarias infantis, mas sim uma blasfêmia consciente e premeditada por jovens adoradores de ídolos. Ao gritar "suba, seu careca", eles rejeitam deliberadamente os profetas enviados pelo Senhor para chamá-los de volta à verdadeira fé. Portanto, essa conexão entre os dois episódios nos permite compreender as apostas espirituais presentes nesse relato. Por trás das aparências de uma anedota violenta, há um confronto entre a verdadeira palavra de Deus e a arrogante idolatria desses jovens. Sua punição, por mais severa que seja, reflete a gravidade de seu pecado contra o Espírito Santo. Ao meditar sobre esse trecho, devemos nos perguntar se acolhemos com alegria os mensageiros que Deus continua a nos enviar, ou se, como esses jovens insolentes, rejeitamos por orgulho as exortações proféticas que perturbam nosso ego. Por fim, você já se perguntou por que essa história está na Bíblia? Por que um episódio assim estaria incluído nas Sagradas Escrituras? O que Deus busca nos ensinar por meio dessa história brutal? Várias razões ajudam a explicar a presença desse trecho na Bíblia. Em primeiro lugar, ele nos lembra da santidade imponente de Deus e do pecado grave, representado pela rejeição de sua palavra. Deus é lento para se irar, mas seu julgamento eventualmente atinge aqueles que escarnecem obstinadamente de seus mensageiros. Este relato também demonstra a continuidade entre os ministérios de Elias e seu discípulo Eliseu. Assim como Elias havia invocado fogo do céu sobre aqueles que o rejeitaram, Eliseu possui uma autoridade profética que não pode ser desafiada impunemente. O espírito de Elias agora repousa sobre ele. Mais amplamente, esse episódio faz parte do conflito entre a palavra profética e a idolatria insidiosa no reino de Israel. Ele ilustra dramaticamente as tensões em torno da batalha travada pelos profetas contra as falhas rituais da nação. Seu discurso perturba e desperta hostilidade. Em um nível simbólico, esses jovens representam aqueles que desprezam e ridicularizam a palavra de Deus, prefigurando o julgamento final que aguarda todos aqueles que teimosamente rejeitam o Senhor e suas exigências santas. É um grave aviso para todos nós. Além disso, esse episódio nos lembra que a vida no mundo caído sob a tirania do pecado abriga muitos perigos mortais a qualquer momento. Nossa existência pode tragicamente se desequilibrar. Daí a urgência de se reconciliar com Deus. Finalmente meditemos sobre as lições essenciais que ele transmite. A gravidade do pecado, a importância de ouvir os profetas, a precariedade da existência, a previsão da paixão de Cristo. Que nossos corações se abram humildemente ao que Deus quer nos dizer. Em conclusão, embora perturbador, este trecho contém significados frequentemente negligenciados que são importantes de trazer à luz. Em primeiro lugar, o número de 42 jovens mortos tem significado simbólico na Bíblia. Este número se refere ao julgamento divino, como os 42 estágios no deserto para um povo rebelde, representando aqui o castigo pela idolatria. O número 42 carrega na Escritura um significado ligado ao julgamento divino e à culpa. Por exemplo, durante o Êxodo, os hebreus tiveram que vagar por 42 estágios no deserto antes de alcançar a terra prometida, como punição por sua rebelião contra Deus. O livro de Números menciona que o povo hebreu fez 42 paradas ou acampamentos durante esses 40 anos de errância no deserto do Sinai.
Foi em cada uma dessas 42 etapas que os israelitas se rebelaram e murmuraram contra o Senhor. Apesar de seus benefícios, um pecado de ingratidão pelo qual não foram imediatamente autorizados a entrar na terra de Canaã. Eles tiveram que esperar uma geração inteira antes de ganhar acesso. Aqui na história de Eliseu, o número 42 relacionado aos jovens mortos pelos ursos tem uma ressonância semelhante. Ele representa um julgamento de Deus contra a atitude idólatra e arrogante desse grupo, desafiando a autoridade do profeta. A morte deles é a consequência de seu endurecimento espiritual. Assim, através do eco com as 42 etapas no deserto, o uso do número 42 neste trecho se refere à ideia de punição por grave pecado, idolatria e rejeição dos mensageiros de Deus. É um lembrete severo do perigo mortal da impenitência. Então, o que devemos reter deste sombrio episódio do Antigo Testamento? Primeiro, sejamos gratos por viver sob a nova aliança em Jesus Cristo. Por sua morte na cruz, ele demonstrou um amor e perdão que ultrapassam infinitamente a justiça impiedosa da antiga aliança. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.